Olá, povo de Deus! Hoje, na nossa lição da Escola Dominical, vamos aprender sobre o magistrado civil, em outras palavras, sobre o Estado, o governo estatal. Vamos ver aqui como deve ser a relação entre igreja e Estado e qual deve ser a posição do crente diante destas duas realidades. Esse tema é um tema bastante importante, porque ele vai deixar claro qual deve ser a nossa visão como reformados. Isso acontece porque houve um movimento de um grupo que foi denominado de os radicais ou anabatistas, onde eles diziam que o crente não podia ter envolvimento nenhum com o governo, com a política. Eles, inclusive, se isolavam para não ter esse contato. Muito semelhante como os católicos faziam na Idade Média para se afastar do mundo e da própria política, estabelecer a sua morada em mosteiros. Mas nós somos descendentes, teologicamente, dos magistrais, que vem de magistrado. Isso significa dizer que nós, sim, temos uma visão no que diz respeito ao relacionamento que a igreja deve ter com o Estado mediante a Escritura Sagrada. Então, vamos lá. O primeiro artigo sobre esse assunto diz assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis que lhe são sujeitos, e a este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. O primeiro artigo já estabelece que a maior autoridade é o Senhor Deus. Então, o Estado ele não pode se colocar acima de tudo na sociedade. Não, quem está acima de tudo na sociedade é o nosso Deus soberano, que rege sobre todas as coisas e dele vem todo o poder. Então, o próprio poder dado ao Estado vem do Senhor Deus. Isso nos faz lembrar da palavra que Cristo deu a Pilatos, quando disse que aquele governador ele não teria poder nenhum se do alto não fosse concedido. Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. E ele instituiu o Estado para cumprir um papel específico. Que papel é esse? Seria o incentivo dos bons, ou o louvor dos bons, e o castigo dos malfeitores. É isto que o Estado deve fazer. Ele foi instituído pelo Senhor para agir desta forma. E é claro que nesse ponto percebemos que o Estado ele não deve se envolver em outras esferas da sociedade. O Estado, de acordo com a Escritura Sagrada e de acordo com os nossos símbolos de fé, não deveria se envolver com educação, se envolver com saúde, se envolver com habitação, se envolver com infraestrutura, com nada. Ele deveria apenas cumprir o seu papel, que é o de refrear o pecado na sociedade. Deus institui o magistrado, institui a polícia, institui os governantes para que eles tragam o louvor à pessoa de bem e punir o criminoso, aquele que contraria a lei do Estado, lei esta, claro, que deve convergir com a lei moral de Deus. Bem, o segundo artigo ele vai dizer até que nível o crente pode se envolver com política. Então, o artigo diz o seguinte: aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamado, e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado, eles, sob a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim, podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Então, primeiro ponto, o crente pode se envolver com política? A resposta é sim, pode. Se ele é chamado para isto, ele pode. Ele pode não só se envolver com política, mas também se envolver com a magistratura na sociedade, ser um juiz, um promotor,
um procurador do Estado, enfim, ele pode sim. Se ele é chamado, ele pode. E no cargo, ele precisa exercer com piedade. Ele precisa manifestar. E diz aqui que esse crente no cargo deve manter a piedade, a justiça e a paz segundo as leis salutares de cada estado. Ele deve então cumprir o seu papel como homem de Deus. Ele precisa cumprir o seu papel como uma pessoa que teme ao Senhor. E caso seja necessário, claro, numa atitude extremíssima, for necessário, sendo ele, por exemplo, um presidente da República e ele achar por bem fazer guerra contra uma nação opressora que venha colocar em risco a paz e a segurança do povo, ele pode fazer isto sim. Claro que essa guerra ela não pode ser vista como uma guerra santa. Isso faz parte de outras religiões como o islamismo. Mas esta guerra deve ser justa, uma guerra justa. E aí eu diria que essa guerra, no nosso contexto, não se dá apenas da nossa nação contra outra nação, mas, por exemplo, a guerra contra a criminalidade, a guerra contra o crime organizado. O Estado deve agir sim, porque ele é lícito e ele deve fazê-lo para manter a piedade, a justiça e a paz segundo as leis salutares do Estado. Dito isto, a gente vai ver agora qual deve ser o papel do Estado diante da igreja. Então, o que a igreja deve esperar desse Estado? Está no artigo 3º, diz assim: os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino do céu, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a Igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados, ou seja, dos governantes civis, proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. Aqui está dizendo o seguinte: qual deve ser o papel do Estado com relação à igreja? E o primeiro ponto que nós encontramos aqui é a separação entre igreja e Estado. A igreja ela não pode interferir no Estado e o Estado também não pode interferir na igreja. Como diz aqui o nosso símbolo de fé, não pode administrar a palavra, administrar os sacramentos, não tem o poder das chaves do reino dos céus, não pode intervir em matéria de fé. Então o Estado ele não tem o direito de interferir, porque o Estado é uma esfera não acima da igreja, nem abaixo, mas ao lado dela na sociedade. Cumpre ao Estado lutar contra o crime. É isto. E se houver algum crime contra a igreja, aí sim ele tem todo o direito de agir. Ou mesmo se um grupo que se diz igreja cometer um crime perfeitamente dito nas leis do Estado, leis salutares do Estado, leis essas que convergem com a lei moral de Deus, o Estado pode intervir, aí sim, porque é crime. Aí você cometeu um crime e ele tem essa autoridade e essa liberdade. Fora isso, ele não pode interferir, não pode subjugar igreja nenhuma.
O pregador de cada igreja ele é livre para expor as escrituras sagradas, expondo os pecados, mesmo que a sociedade não goste, mesmo que a sociedade fique brava. Ele tem o direito e o Estado não pode, em nome desta sociedade, interferir naquilo que está sendo feito no púlpito das igrejas. Porém, o Estado ele é convidado para, como pais solícitos, proteger a igreja comum do nosso Senhor. Ele a deve proteger. Então a igreja deve estar debaixo da proteção, porque é isto que o Estado faz com toda a sociedade, todas as esferas sociais, incluindo a igreja. E isso deve ser feito sem distinção nenhuma de denominação, de culto, nada. Ela deve proteger a igreja, permitindo que esta igreja tenha liberdade para executar o seu culto, para aplicar as suas disciplinas, para que possa cumprir a sua função nessa terra, função esta dadas pelo Senhor. Então, veja que o nosso símbolo de fé fala com toda clareza qual deve ser o papel do Estado. Primeiro, que deve existir a separação. Nesta separação, o Estado, num determinado espaço, num determinado ambiente, não pode interferir e em outro deve proteger esta igreja. Agora vejamos qual deve ser o papel do cristão diante do Estado. É o artigo 4º, diz assim: é dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isto por amor da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve, obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas por julgá-los hereges ou sob qualquer outro pretexto. Primeiro ele está dizendo o seguinte: o Papa, que é o grande líder da Igreja Católica Apostólica Romana, não tem o direito de interferir em qualquer tipo de governo. A Igreja Católica, assim como nós, reformados, deve também manter a separação do Estado. Ela não pode interferir, ela não pode punir um governo porque o governador ou o presidente não é católico romano. Ela não pode fazer isso. Independente, como diz aqui, do credo, se são ímpios ou não, não importa. Ela não pode interferir. E nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana ela possui um estado político no mundo, que é o Vaticano. Então ela deve se manter ali, dentro da sua jurisdição. Não pode interferir de forma nenhuma. E aqui, o nosso símbolo de fé fala qual deve ser o papel da igreja. Então a igreja também não pode interferir nos negócios do Estado. Deve apenas orar por eles, honrar suas pessoas, pagar-lhes tributos e outros impostos. Sim, somos obrigados a pagar imposto. Existe o grupo aí dos ANCAPs ou anarcocapitalistas que dizem que todo imposto é roubo. Não, nem todo imposto é roubo. Existe uma parcela do imposto que se torna roubo pela imoralidade com que é aplicado. Se você tem uma carga tributária muito pesada, porque o Estado quer manter empresas estatais, quer manter programas de governo e, o que é pior, alimentar a corrupção, é claro, esse imposto é injusto, mas ainda assim não temos o direito de sonegar impostos. Podemos orar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia, podemos votar com consciência para que novos políticos mudem esta realidade, mas nós não podemos nos negar a pagar imposto, tributo. E existe um imposto que é lícito, que é de Deus. É como a manutenção dos ministros de Deus. É aquele imposto que serve para manter o Estado, para que ele preserve a segurança, a paz e a liberdade da população.
E aqui há uma expressão que eu quero ressaltar. Diz assim: obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isto por amor da consciência. O que é amor da consciência? E aqui nós temos um desdobramento muito interessante. Veja, ah, esta consciência, ela deve existir com relação ao Senhor Deus. Então eu não posso ser um bom cidadão só por medo da punição. Eu não posso dizer assim, eu não vou sonegar imposto, porque se eu for pego, serei preso e vou pagar uma fortuna, etc. Eu não posso roubar, porque se eu for pego, serei preso. Não é só por isso. Não é só por temor da atuação de Deus por meio da punição do Estado. Mas eu devo fazer também, como diz aqui, por amor da consciência. Que consciência é esta? É a consciência da lei moral de Deus. Então, se eu obedeço ao Estado, essa obediência que deve existir, esse respeito e essa honra, deve acontecer por amor da consciência. E aí nós vamos incluir aqui o que os nossos símbolos de fé falam lá no Catecismo Maior quanto ao papel das autoridades, o papel dos superiores para com os seus subordinados. Então, a pergunta 129 do nosso Catecismo Maior diz assim: o que é exigido dos superiores para com os seus inferiores? A resposta: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal. Então, está aqui o Estado. Está aqui bem geral, desde pai e mãe até mais velhos, mas encontramos o Estado aqui nesta afirmação, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que, por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Então, o nosso Catecismo Maior aqui está dizendo que, pegando só o Estado, o magistrado civil, que é o nosso contexto aqui, esse magistrado civil, ele precisa recompensar os que fazem o bem, reprovar, repreender e castigar os que fazem o mal, e devem proteger, provendo tudo o que é necessário para esta segurança e esta liberdade. Então, o Estado também tem a sua obrigação diante do Senhor, ainda que seja um Estado ímpio, ainda que seja um Estado que não tenha nenhuma religião, mas ele foi instituído como autoridade para cuidar, para preservar a liberdade, para preservar a segurança, para preservar a paz. E aí, na pergunta 130, diz assim: quais são os pecados dos superiores? Vem a resposta. Os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, a ambição desordenada, a busca desordenada da própria glória, do repouso, do proveito ou do prazer, mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhar, afirmar ou favorecê-los naquilo que é mal, dissuadi-los, desanimá-los ou reprová-los naquilo que é bom, corrigi-los indevidamente, expô-los descuidadosamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocá-los à ira ou, de qualquer modo, desonrem-se a si mesmos ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Qual é o pecado do Estado sobre os seus subordinados? Quando ele é corrupto, quando ele explora, quando ele é tirano, quando ele é totalitário, quando ele esmaga, quando ele prejudica a vida do seu povo, esse Estado ele se torna pecaminoso diante do Senhor.
E nós precisamos entender que, assim como temos a obrigação da obediência civil, nós também temos a obrigação e o dever de usar da desobediência civil. Quando? Quando esse Estado ele afronta a lei moral de Deus. Aqui em Atos capítulo 4, verso 19, quando fala de Pedro e João diante do Sinédrio, e o Sinédrio é uma autoridade política, diz assim: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E no capítulo 5, verso 29, diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram ao mesmo sinédrio, a essa mesma autoridade: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, existe sim um momento em que a desobediência civil, ela deve existir. Quando o Estado, por exemplo, vamos pensar numa coisa bem absurda aqui. Vamos supor que o Estado ele obrigue as mães a cometer aborto porque há uma superpopulação na nação. Obriga. Desobediência civil. Quando o Estado proíbe cultos, você realizar cultos. Desobediência civil. Quando o Estado ele quer aniquilar as igrejas e destruir a pregação do Evangelho, desobediência civil, até mesmo quando ele é tirano e quando ele está visivelmente matando o seu povo de fome, de miséria, extorquindo o que pode para manter a sua corrupção, desobediência civil. E aí eu gostaria de ler o que Alexander Hodge fala, comentando este artigo, o quarto artigo deste capítulo 23, que fala do magistrado civil, com relação à obediência e desobediência civil. Olha só que texto interessante. A rebelião é um pecado grave, visto ser desobediência a Deus. E visto que necessariamente opera ruína física permanente e desmoralização social entre os nossos semelhantes. Então, Rod está dizendo aqui que a rebelião, nós nos rebelarmos contra o Estado é pecado. É pecado porque é desobediência a Deus. Ok, isso está claro, está na Escritura Sagrada. Agora, e quando esse Estado ele afronta a lei moral de Deus, afronta o Senhor e quer de alguma maneira levar a igreja a prejuízo? Veja só o que Rod diz. O limite desta obrigação de obediência só será encontrado quando formos intimados a fazer algo contrário à autoridade superior de Deus, ou quando o governo civil tornar-se tão radical e incuravelmente corrupto, deixando de cumprir os fins para os quais ele foi estabelecido. Quando este ponto tiver inquestionavelmente alcançado, quando todos os meios de reparação tiverem sido exaustivamente sem validade, quando ali permanecer não haver mais nenhum prospecto de assegurar reforma no próprio governo, e houver alguma boa perspectiva de garanti-la através de uma ação mais contundente, então é privilégio e dever de um povo cristão mudar seu governo pacificamente, se possível, forçosamente, se for preciso. Então existe sim um momento em que a igreja, o crente, deve desobedecer civilmente. Mas são em situações extremas, situações onde não há o que fazer. Como o próprio Rod diz, todas as tentativas devem ser feitas, as tentativas mais pacíficas, mais tranquilas, de debate, de conversa, mas se chega um momento em que não há como, então, se, como ele diz, se mudar o governo pacificamente não é possível, então isso tem que ser feito forçosamente. Isso está baseado na Escritura Sagrada. Por quê? Porque o crente, ele glorifica a Deus. E a maior autoridade da vida dele não é o Estado, é o Deus Todo-Poderoso, com a sua lei moral. Então não podemos ser ingênuos, não podemos ser passivos diante de injustiças.
O que eu quero dizer, por exemplo, é que se o governo do Brasil, e que Deus nos livre disso, aprovar uma lei que favoreça o aborto indistintamente, a igreja tem que se levantar. Se o governo, por exemplo, sanciona uma lei autorizando a pedofilia, o governo tem que se levantar. Se o governo coloca restrições aos cultos, à manifestação livre das igrejas, as igrejas têm que se levantar. Se o governo se torna um governo tirano, destruindo a democracia, a liberdade, e ele assume um papel ilegítimo como totalitário, como ditadura sobre a sociedade, a igreja deve reagir, deve desobedecer civilmente. É isso que a Escritura Sagrada diz. E assim devemos fazer. Por quê? Por nós mesmos? Porque desejamos uma sociedade conforme a nossa cabeça? Não. Tudo para a glória de Deus. O ponto é este. Para que Cristo seja glorificado e para que o seu evangelho seja livremente pregado entre aqueles que desconhecem a palavra de salvação. Existem países onde as igrejas são proibidas, mas os crentes, eles realizam a desobediência civil, porque se reúnem nas cavernas. É uma minoria pequenininha, fraca, não tem muita força, mas ali afrontam o governo, se reunindo secretamente para cultuar ao nosso Deus. Bem, este foi o ponto que nós estudamos. Qual é a posição do crente para com a sociedade civil, o magistrado civil, melhor dizendo. Existe muita literatura boa que você pode fazer para entender qual deve ser o seu papel como cidadão crente, servindo a Cristo na nação e o relacionamento que devemos ter com o governo civil. Certo? Então é isso para a nossa lição da Escola Dominical e que Deus nos abençoe.